Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a ISO 31010. É a norma de gestão de riscos, técnicas para o processo de avaliação de riscos. Ela ajuda a complementar a ideia da ISO 31000. Então, você deve ler a 31000, se for possível, e depois leria a 31010. Então, vou fazer a leitura aqui de alguns trechos da norma que eu acho importante. Na verdade, eu vou pular direto por item 5, processo de avaliação de riscos. Então, bora lá. O processo de avaliação de risco é o processo global de identificação de riscos, análise de risco e avaliação de risco. Então, a primeira coisa que é importante é que as pessoas acham que a avaliação de risco é direto, só vou avaliar. Não, primeiro eu identifico, depois eu analiso e depois eu avalio. A norma vai destrinchar isso aqui para a gente. E a maneira como este processo é realizado é dependente não somente do contexto do processo de gestão de risco, mas também dos métodos e técnicas utilizadas para conduzir o processo de avaliação de risco. Então, essa norma nos auxilia em relação a isso. Ela vai dar algumas técnicas que você pode utilizar para fazer a avaliação. Ela não detalha todas as técnicas, mas ela pelo menos te apresenta e diz qual seria o direcionamento. Depois você busca informações para aprofundar. Então, esse processo de avaliação de riscos pode requerer uma abordagem multidisciplinar, uma vez que os riscos podem abranger uma ampla gama de causas e consequências. Então, isso também é importante. As pessoas acham que existe esse super profissional que vai conseguir avaliar tudo da área de segurança, máquina, ergonomia, ruído e tudo mais. Não tem, tá? Então, sempre será necessária uma equipe multidisciplinar. Eu sei que nem sempre será possível, mas necessário seria. E aí, embora para cada etapa. Primeiro, a identificação. Então, a identificação de risco é o processo de encontrar, reconhecer e registrar os riscos. O método de identificação pode incluir o quê? Então, eu vou ter que encontrar, reconhecer e registrar. E aí ele diz que métodos eu posso utilizar para fazer essa identificação. Primeiro, método baseado em evidências. Exemplo, lista de verificação, famoso checklist, e análise crítica de dados históricos. Então, na hora que tu tem um checklist, é uma forma de você identificar o risco. Então, por exemplo, eu posso pegar a NR15, tá? Utilizá-la como checklist para os riscos ambientais no meu processo. É uma forma. O outro item, abordagens sistemáticas de equipe, onde uma equipe de especialistas segue um processo sistemático para identificar os riscos por meio de um conjunto estruturado de instruções ou perguntas. Então, quando eu tenho especialistas, eles podem utilizar um determinado método, e como eles têm um domínio, são experts naquele assunto, fica mais fácil dele identificar. E a última forma que ele cita é técnicas de raciocínio indutivo, tais como RASOP. Então, eu posso ter lá uma metodologia, uma técnica, que vai me auxiliar a estruturar, né, uma forma de eu chegar lá nesta avaliação, nessa identificação dos riscos. Várias técnicas de apoio podem ser utilizadas para melhorar a exatidão e a completeza na identificação de risco, incluindo o brainstorming, por exemplo. Então, você fez a identificação. Então, você está avaliando uma máquina e identificou os riscos. E aí você pode juntar o pessoal da manutenção, da engenharia, do próprio CERT, fazer um brainstorming onde todo mundo fica tentando verificar as possibilidades e complementa. É uma forma de fazer. Então, o que a gente fez aqui? Identificou. Agora a gente vai analisar o risco. E a análise de risco, ele fala o seguinte, ó, normalmente inclui uma estimativa da gama de consequências potenciais. Então tem que saber quais são as consequências, né, que pode surgir de um evento, situação, circunstância, e suas probabilidades associadas a fim de medir o nível de risco. Então tem que saber qual a consequência daquele problema, mas qual a probabilidade daquilo acontecer. E aí ele fala que os métodos utilizados na análise de risco podem ser qualitativos, semi-quantitativos ou quantitativos. Então bora ver cada um deles. A avaliação qualitativa define consequência, probabilidade e nível de risco por nível de significância, tais como alto, médio e baixo. Então, vou verificar uma determinada situação que tem, por exemplo, alta gravidade e baixa probabilidade, e eu estabeleço lá uma situação regular, por exemplo. Então, percebe que é tudo subjetivo. Quando eu vou fazer de forma semi-quantitativa, eu posso estabelecer uma pontuação. Então, algo tem alta probabilidade, sei lá, eu coloco 5 pontos,
baixa gravidade, eu coloco um ponto, e eu multiplico 5 vezes 1 e eu coloco lá que é tolerável, alguma coisa assim. Só que com uma pontuação. Então, se der até 6 pontos, eu considero tolerável. Neste caso, eu consideraria semi-quantitativo. Tá? E a análise quantitativa estima valores práticos para as consequências e suas probabilidades. Então, por exemplo, de análise quantitativa, eu fazer uma avaliação de ruído. Tá? E até o vizinho está usando a furadeira agora para dar o exemplo de uma forma quantitativa. Eu poderia pegar agora o decibelímetro e verificaria, deu tanto. E aí o vizinho para e eu continuo. Muito bom, vizinho. Vamos lá. Mesmo onde uma completa quantificação tenha sido conduzida, é preciso reconhecer que os níveis de risco calculados são estimativas. Então, mesmo quando eu faço uma avaliação quantitativa, isso é apenas uma estimativa. Por quê? Porque sempre eu faço por amostragem. Dificilmente eu vou fazer uma avaliação de tudo, tá? De todos os pontos. Se for possível, tudo bem. Mas mesmo quando eu faço de todos os pontos, eu peguei um determinado dia, que é uma amostragem. Eu não pego o ano todo, todos os dias, todos os trabalhadores. E mesmo que eu fizesse isso, o dia seguinte pode ser diferente. Então, sempre é uma estimativa que pode ter muito próximo de certeza, mas não pode esquecer que é uma estimativa. O que mais? Aí eu tenho que depois avaliar os controles. Então, dentro dessa identificação dos riscos, eu tenho que verificar também a avaliação dos controles. O nível de risco dependerá da adequação e eficácia dos controles existentes. As questões a serem abordadas incluem, primeiro, quais são os controles existentes para um risco em particular? Então, qual é o controle que eu tenho para isso aqui? Segundo, são esses controles capazes de tratar adequadamente o risco, de modo que ele seja controlado a um nível que seja tolerável? Então, eu tenho um controle, mas ele consegue colocar esse determinado risco a um nível tolerável? E terceiro, na prática, os controles estão operando na forma pretendida e pode ser demonstrado que são eficazes quando requeridos? Essa é uma outra bronca, tá? Então, num primeiro momento pode estar funcionando, por exemplo, sistema de exaustão, mas a médio e longo prazo, por algum motivo, faltou manutenção e aí eu não posso garantir isso. Então, ele fala, estas questões somente podem ser respondidas com confiança se houver documentação e processos de garantia apropriados e implementados. Então, tem que verificar realmente, não é chute. E aí, o que eu tenho que verificar mais? A análise de consequências. Então, quais são as consequências desse risco que a gente está analisando? E a estimativa de probabilidade. Em relação à estimativa de probabilidade, eu posso utilizar algumas formas, né? Então, 3 abordagens que ele estabelece aqui. Primeiro, a utilização de dados históricos pertinentes para identificar evento. Dado histórico é bom se você tem lá na sua empresa, mas digamos é um processo novo. Não tenho dado histórico, ou uma empresa nova. E mesmo que eu tenha dados históricos, o passado não significa que no futuro ocorrerá novamente. Tem que tomar cuidado, tem que analisar corretamente isso, que pode ter mudado alguma coisa. Segundo, ele fala que eu posso usar previsões de probabilidade utilizando técnicas preditivas, tais como análise de árvore de falhas e análise de árvore de eventos. Então, técnicas preditivas, por exemplo, você tem um carro. Você sabe que tem que trocar o óleo de carro de tanto e tantos quilômetros. Então, mesmo que eu não tenha um histórico e tudo mais, eu tenho um critério estabelecido pelo fabricante que estabeleceu aquela periodicidade e eu sei que se passa daquilo, pode ser um problema. E o último item, ele fala a opinião de especialistas pode ser utilizada em um processo sistemático estruturado para estimar a probabilidade. Então, especialistas naquela área podem auxiliar em relação a isso, né? Fica mais fácil se o cara entende muito do assunto. Para concluir essa parte de identificação, ele fala que eu devo fazer a tal da análise preliminar. Tá? A análise preliminar, eu já falei isso aqui em outro vídeo, mas bora lá. O que eu tenho que verificar no final das contas? Eu vou fazer uma análise prévia para decidir se tratar sem avaliação adicional. Com base na minha avaliação, naquela análise prévia, eu vi que era suficiente. 2. Excluir risco insignificante, que não justifica o tratamento. E 3. Proceder a um processo de avaliação de risco mais detalhado. Então, talvez seja necessário detalhar.
Eu não vou falar hoje sobre avaliação, vou deixar para um próximo vídeo, mas como você sabe, todo vídeo tem indicação do livro. E hoje o livro é Risco, do John Adams, da editora Senac. Ele não é um livro de segurança do trabalho, mas ele te ajuda muito nos conceitos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.